Então, gente, é, hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre a administração de dietas, tá? Eu vou mostrar para vocês quais são os tipos de dietas e como que vocês vão administrar essas dietas para os pacientes de vocês, senhores. Para isso, eu tenho que revisar um pouco o que que é uma dieta, quais são os possíveis tipos que vocês podem encontrar, tá? Isso vocês viram muito provavelmente na aula de nutrição, tá? Nós vamos apenas fazer uma revisão do que vocês já fizeram, já viram anteriormente sobre dietas, e vamos ver a parte técnica de administração. Gente, para que uma dieta seja considerada boa, nós da enfermagem temos como prerrogativa e está dentro das nossas atribuições a estimulação do apetite do nosso paciente, tá? Porque se ele não se alimenta, não consegue ingerir as calorias e os nutrientes necessários básicos diariamente, ele não vai conseguir recuperar o seu quadro de saúde, tá? Então nós constantemente, às vezes, temos que ficar estimulando ele a se alimentar, tá? Isso se torna um pouquinho mais complicado quando se trata de criança e quando se trata também de idosos, tá? Mas eles precisam também. O idoso ainda mais do que uma criança, tá? Nós vamos ter que diminuir o nível de estresse desses pacientes no que se refere à parte de dieta, tá? Nós vamos ter que ouvir todas as preocupações dele, porque às vezes eles não conseguem se alimentar porque eles estão preocupados com algo na cabeça dele. Principalmente quando o nosso paciente ele é pai de família, que tem muitos dependentes, tem esposa, tem filhos que dependem dele, daí eles não conseguem se alimentar direito pensando que ele não está conseguindo prover o mesmo para a família dele, tá? Então nós temos que fazer essa ausculta e muitas das vezes temos que entrar em contato com o setor de assistência social. Nós também vamos ter que olhar um pouco, senhores, sobre a condição física, mais especificamente da parte oral do nosso paciente, tá? Porque tem alguns pacientes, gente, que eles não se alimentam porque eles não têm a dentição completa, tá? Daí é importante que a gente verifique qual é o nível de dentição dele, se ele está conseguindo engolir todo o alimento ou não de maneira satisfatória, e também devemos respeitar as preferências, quais são os tipos de alimentos que eles preferem ingerir, tá? Logicamente que tudo isso dentro das possibilidades que nós temos no hospital. Nós temos um setor específico de nutrição e dietética no hospital que eles fazem visitas diárias fazendo esse tipo de ausculta, até perguntando qual é o tipo de alimento, o que tem disponível, qual que é a escolha do paciente. E se vocês verem que tem algo disponível que o paciente de vocês gostem de se alimentar, e ele pode, porque logicamente que não deve haver nenhum tipo de restrição, vocês podem entrar, obviamente, com o setor, em contato com o setor de nutrição para resolver essa situação, tá? Então, para uma dieta ser considerada boa, ela tem que ter basicamente esses 4 elementos. Existem algumas dietas especiais, tá? Que são calculadas todas as calorias diárias. Uma dieta hospitalar regular, sem grandes restrições, ela contém aproximadamente 2.500 calorias diárias, tá? Isso é calculado pelo pessoal da nutrição e pelo setor dietética. Essas 2.000 calorias, gente, são distribuídas em 3 grandes grupos de nutrientes, que seria proteína, carboidrato e lipídio. Porém, lipídios específicos do próprio alimento, tá? Porque no hospital não se faz fritura, não existe nenhum tipo de fritura nas dietas hospitalares, tá? Então, é 15% de proteína, 50% de carboidrato e 35% de lipídios. A função de cada um desses nutrientes vocês estudaram em nutrição, tá? Quem não lembrar para que serve uma proteína, para que serve um carboidrato, trate de revisar. Nós temos alguns tipos de dieta que nós chamamos de dieta leve, tá? Que são dietas simples, com a digestão dela um pouco mais fácil. A gente geralmente dá essas dietas leves quando eu preciso que o estômago do meu paciente ele esvazie mais rápido, tá?
Então eu posso dar essa dieta leve, que é uma carne branca com algum tipo de folha, com algum tipo de salada. Eu também tenho dietas pastosas, tá? Que ela vai ter os mesmos nutrientes e a mesma quantidade de calorias e às vezes até os mesmos alimentos de uma dieta leve. Porém, aqui nós vamos utilizar alimentos pastosos, que são mais fáceis de mastigar e serem digeridos, principalmente para quem tem refluxo gástrico, para quem não tem a capacidade de mastigar por falta de dentição, e também para quem tem dificuldade de deglutição, que seria engolir os alimentos. Tá? Então a gente pode pegar uma dieta leve e transformar em uma dieta pastosa. Além de uma dieta pastosa, nós também temos uma dieta que nós chamamos de líquidos. Tá? Dieta líquida, ela é composta basicamente de líquido. A pastosa não, ela já é uma dieta semissólida, tá? Porém, todos esses alimentos eles foram triturados, processados, tá, senhores? A líquida não, é apenas líquido mesmo. Nós temos dietas que são pobres em resíduos, tá, gente? Dieta pobre em resíduo é quando o paciente ele tem restrição de algum tipo de nutriente ou algum resíduo específico. Dieta sem açúcar, dieta sem sal, dieta sem gordura. Quando eu tenho a restrição de algum nutriente, da apresentação de alguma substância, eu chamo isso de dieta pobre em resíduos, tá? Eu tenho as dietas de diabéticos, por exemplo. De dietas para diabéticos é uma dieta completamente sem açúcar, tá? E nenhum tipo de preparação deve levar açúcar. E é controlada todas as quantidades de nutrientes básicos que esses diabéticos possam ingerir. Tá? Porque geralmente quando o diabético ele é internado é porque ele está com uma exacerbação da doença dele, então ela está fora de controle. Então nós temos que controlar com o uso de medicação, atividade física e também com a dieta. Tá? Por mais que não seja dado açúcar, eu também não vou poder dar, por exemplo, carboidrato um diabético, porque o carboidrato facilmente ele vai ser transformado em açúcar no processo de digestão e metabolização, tá? Então, dieta para diabético ele é sem açúcar e é muito pobre em carboidrato. Eu tenho uma dieta também assódica. Dieta assódica é dieta sem sal, tá? Para quem está com retenção de líquido e para quem tem hipertensão. Nós temos uma dieta hipossódica, tá? Vocês não podem confundir, gente, uma dieta assódica com uma hipossódica. Uma dieta assódica não tem absolutamente nada de sal, tá? Uma dieta hipossódica, por sua vez, existe sim a presença de sal, íons de sódio, porém é em pouca quantidade, tá? Às vezes tem adição de sal apenas durante o dia, apenas em uma refeição, ou eles tentam usar outros tipos de tempero para utilizar menos sal, tá? Então, uma dieta hipossódica, ela tem pouco sal. Uma dieta com restrição de alimentos ácidos, por exemplo, são aqueles que não tem nenhum tipo de alimento ácido, principalmente frutas, como, por exemplo, laranja, limão, abacaxi. Isso eu chamo de dieta com restrição de ácidos, tá? Principalmente para quem tem problemas gastrointestinais. Para quem está com uma gastrite aguda, eu tenho que ofertar para ele uma dieta, porque ele precisa se alimentar, porém essa dieta vai ser pobre em alimentos ricos em ácido, tá? As famosas frutas cítricas, eles não vão poder consumir isso de maneira alguma. Nós também temos uma dieta laxativa ou dieta laxante, tá? Que ela vai aumentar o ritmo intestinal e a formação do bolo fecal, senhores. Nós utilizamos muito esse tipo de dieta para pacientes que eles estão com constipação. De primeiro modo, à primeira vista, assim, quando vocês encontram um paciente constipado, com fecaloma, com o abdômen distendido por não conseguirem evacuar, logo de cara já se imagina que é necessário a utilização de algum medicamento, de algum tipo de laxante, tá? Mas antes de nós darmos e administrarmos laxante para os nossos pacientes, nós administramos primeiramente uma dieta laxativa, tá? Porque o uso de laxante, além de ele atrapalhar toda a mobilidade gastrointestinal, ele vai retirar absolutamente toda a flora e o paciente também vai se desidratar, tá? Porque não vai sair apenas
as fezes compactadas que estão lá naquele momento. Vai sair muito líquido nessas fezes, eles vão ter episódios de diarreia. Então, antes de eu administrar um laxante, eu administro uma dieta laxativa, que são alimentos que são conhecidos, que já têm essa propriedade natural de serem laxantes, como por exemplo mamão, a aveia, a ameixa, tudo isso são alimentos que tem no hospital, tá? Para esses tipos de paciente. Nós também temos ao contrário, tá? Se meu paciente está com diarreia, eu não posso dar um alimento laxativo para ele, porque senão eu vou piorar o quadro. Então eu dou para ele uma dieta que nós chamamos de obstipante, tá? Que é uma que diminui o ritmo intestinal e modifica a consistência do bolo fecal. Então, eu não vou precisar administrar medicação para diarreia. Eu vou administrar apenas bastante líquido e eu também vou administrar algum tipo de dieta que interrompa essa diarreia, tá? Como, por exemplo, cupuaçu e algumas frutas verdes. Além disso, também nós temos a dieta com suplementação hídrica, tá? Para quem está desidratado e precisa de mais líquido e às vezes não pode tomar esses líquidos sozinhos, então nós administramos isso direto na dieta, tá? Então já vem uma dieta bem líquida, como por exemplo sopas e caldos. E temos ao contrário também, tá? Dieta com restrição hídricas, que é quando o paciente ele não pode de maneira alguma tomar, ingerir muito líquido, tá? Então, além do processo de balanço hídrico que vocês fazem bastante no hospital, o que seria o balanço hídrico, senhores, que vocês estudaram em nefrologia? Acredito que foi com a professora Elisama. O balanço hídrico é um... Na verdade, vocês estudaram isso? Eu esqueci de perguntar. Mas é o mesmo para todas as áreas, tá? Vocês vão basicamente anotar tudo de líquido que entrar no paciente, seja por soro, seja por medicação, seja por via oral, água líquida, suco, qualquer tipo de líquido que contenha na dieta. Então vocês vão anotar absolutamente tudo de líquido que entra no paciente, em qualquer tipo de via, tá? E vocês depois vão anotar o que sair através da urina. Daí vocês vão ficar verificando se a mesma quantidade que entra vai ser a mesma quantidade que sai, tá? Se, por exemplo, entrar uma certa quantidade de líquido e sair uma quantidade menor, significa que esse paciente está com algum comprometimento renal ou com retenção de líquido. Se acontecer ao contrário, por sua vez, se está entrando uma quantidade X de líquido e está saindo muito mais do que entrou, significa que também está havendo um comprometimento renal e esse paciente ele vai desidratar muito fácil. Então, por isso que vocês fazem esse balanço hídrico, esse controle hídrico de anotar de tudo que entra de líquido no organismo do paciente e tudo que é eliminado através da urina. Tá? Pacientes com restrição hídrica, esse controle é muito maior, tá? Porque se você for diluir uma medicação, tem que ser uma diluição mínima possível. Nós não podemos colocar soro à vontade nesses pacientes. Eles não podem beber água, não podem ingerir líquidos de maneira livre. E eles também não vão consumir alimentos que contenham muito líquido. Por exemplo, vocês não vão administrar para um paciente desse uma sopa de maneira alguma, sempre vai ser um alimento mais sólido, tá? Porque ele tem restrição hídrica. Essa que é a dieta com restrição hídrica, com pouco líquido, para a gente fazer esse controle através do balanço hídrico. Nós também temos uma dieta que nós chamamos de dieta com restrição de potássio. Dieta com restrição de potássio a gente utiliza bastante para pacientes nefropatas, pacientes com problemas renais, e com outros tipos de patologia também, tá? Em algumas literaturas não vai estar escrita dieta com restrição de potássio, pode estar escrito alimentos hipotassâmicos, tá? Ou dieta com hipotassemia, que é hipopotassemia, que é alimentos pobres em potássio, tá? Então vocês vão cortar tudo que for de potássio na alimentação desses pacientes. Então, por exemplo, vocês vão ofertar frutas e verduras, só podem ser oferecidas se elas forem cozidas, tá?
porque o potássio com a elevação da temperatura ele tende a se anular, o efeito dele tende a neutralizar, tá? Exceto as que são pobres em potássio, como por exemplo melancia. Você não vai cozinhar uma melancia, um abacaxi ou por exemplo uma tangerina. Esse tipo de alimento não precisa ser cozido, mas se for uma fruta, uma verdura ou algum tipo... Daí para vocês identificarem, gente, alimentos ricos em potássio, vocês podem ver aqueles alimentos que são verde escuro, tá? Todo alimento que é verde escuro, ele é rico em potássio e rico em ferro, tá? Daí o importante é que vocês revisem o que vocês viram em nutrição para vocês verem quais são os alimentos ricos em potássio, quais são os alimentos que eu considero ácido, quais são os alimentos ricos em proteínas, ricos em carboidratos. Isso tem que estar sempre na cabeça dos senhores. Daí, conhecendo essas dietas, todos esses tipos de dieta que eu mostrei para vocês, senhores, agora nós vamos administrar essa dieta. E eu tenho algumas formas de administrar essa dieta, tá? Eu vou sempre verificar, primeiramente, qual é o tipo de dieta que está prescrita, tá? E lá o médico vai colocar para você o nome da dieta, ele não vai te colocar o que é, ele só vai falar dieta para nefropata. Então você já tem que saber o que eu posso dar, o que eu não posso ofertar para um nefropata. Dieta hipossódica, então você já tem que saber o que é uma dieta hipossódica. E tudo isso vai estar prescrito. E antes de vocês administrarem, vocês têm que tomar o cuidado de ver se é a dieta certa. Verifiquei, tá ok? É a dieta certa. É o que veio da cozinha, é o que veio do setor de nutrição. A dieta tá certinha. Perfeito. Agora nós vamos verificar por qual via que eu vou dar para esse paciente. Vai ser por sonda? Vai ser por via oral? Vai ser por via parenteral? Vai ser por uma gastrostomia? Então é isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Verificou o tipo de dieta, vamos verificar a via. Vamos ver agora as nutrições enterais, senhores. Nutrição enteral é um tipo de dieta que nós administramos por sonda, tá? Sonda nasogástrica, sonda nasoenteral ou gastrostomia, tá? Eu vou mostrar para vocês uma dessas sondas porque acredito que vocês não tenham visto ainda, tá? É uma dessa daqui, ó. É um tubo plástico, tubo de silicone de polietileno, onde ele entra pelo nariz do paciente e ele vai estar localizado no estômago. Se tiver localizado no estômago, senhores, eu vou chamar, aqui, por exemplo, está localizada no estômago. Eu vou chamar essa sonda de sonda nasogástrica. Tem umas que elas são um pouquinho maiores, têm uma especificidade um pouquinho maior. Por exemplo, o médico não quer que o alimento vá para o estômago, quer que vá direto para o intestino. Então é passado uma sonda um pouquinho maior que eu chamo de sonda enteral, nasoenteral. Então, tá no estômago, sonda nasogástrica. Por que nasogástrica? Porque ela entra pelo nariz e tem a sua localização no estômago. Ou ela pode ser nasoenteral. Por que nasoenteral? Porque ela é introduzida pelo nariz e ela tem a sua localização na primeira porção do intestino delgado, que se chama... Qual é a primeira porção do intestino delgado? Alguém lembra? Sai do estômago, tem uma volta. Ninguém? Duodeno, senhores. Então, a sonda nasoenteral ela é introduzida pelo nariz e ela fica localizada no duodeno um pouquinho mais abaixo, dependendo de quem for passar, tá? Esse tipo de sonda, gente, é passada única e exclusivamente pelo enfermeiro, tá? Vocês não passam sonda, nem nasogástrica e nem nasoenteral ou nasoentérica, tá? Quem faz a passagem dessa sonda é o enfermeiro. Porém, vocês utilizam ela para trabalhar. As dietas enterais são administradas por essa sonda. Então, vocês vão fazer a instalação da dieta aqui. Tá? Então, por isso que vocês têm que conhecer o que é uma sonda nasogástrica e uma sonda nasoenteral. Ficou claro para vocês a diferença dos dois tipos de sonda?
o que é uma sonda nasogástrica e o que é uma sonda nasointeral? Perfeito. Tá? Então, por mais que vocês não passem, vocês vão trabalhar muito com esse tipo de sonda. Daí, como que é feito, senhores? Se vocês quiserem estudar farmacologia, fica mais fácil para mim explicar. Ela vem em frascos, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Vocês vão colocar num equipo de dieta, muito semelhante a um equipo de medicação, tá? E por gotejamento, ela vai entrar na sonda e parar no estômago. Logicamente, nós temos muitos cuidados a se fazer com isso, mas daqui a pouquinho eu mostro para vocês como que coloca, como que tira e quais são os cuidados, tá? Mas isso é uma dieta por sondas, dietas enterais. E eu também tenho dieta por gastrostomia. Aqui, ó. Gastrostomia é quando um catéter é inserido através da parede abdominal diretamente no estômago do paciente. Então, não tem uma sonda entrando pelo nariz dele, parando no estômago ou no intestino. A sonda vai diretamente, o catéter vai diretamente para o estômago dele, tá? Então, isso eu chamo de gastrostomia. E aqui vocês vão administrar a dieta. Uma pergunta que eu esqueci de fazer para vocês bem aqui, só um minuto. Gente, se essa sonda ela está localizada no estômago, no intestino, vocês podem fazer, por exemplo, medicação por ela? Medicação oral? Pode. O Hector acertou. Pode sim, tá? Por quê? Quando é administrada pela boca, não vai parar no estômago do mesmo jeito? Então, vocês podem fazer a administração de medicamentos por sonda, tá? Então, na sonda, vocês vão administrar dieta, vocês vão administrar medicação e vocês também vão administrar líquido, tá? Eu não aconselho muito vocês darem qualquer coisa pela boca do paciente, porque ele pode engasgar e ter refluxo e broncoaspirar, tá? A não ser que seja pouquíssima água, porque a gente sabe que o estímulo de sede só é saciado se ele passar pela região oral. Mas tudo vocês vão administrar por essa sonda, tá? Logicamente que para administrar uma medicação por uma sonda dessa, vocês vão ter que diluir ela. Daí você fala, professor, e se for em comprimido? Macere esse comprimido, dilua em água e com uma seringa administre na sonda, tá? Qual que é o grande problema, senhores? Que às vezes os técnicos de enfermagem, eles não maceram e não diluem as medicações corretamente, tá? E dessa forma, essas sondas acabam obstruídas. Às vezes a gente consegue desobstruir essa sonda fazendo uma pressão, mudando um pouco de local, mas muitas das vezes não. Então tem que ser retirada e passada outra. E vocês imaginem o incômodo que é você ter um tubo inserido pelo seu nariz e isso parar lá no seu estômago, tá? É extremamente invasivo esse tipo de coisa. Tem alguns possíveis de complicação como todo procedimento, tá? Não são complicações tão graves, porque aqui não tem, por exemplo, envolvimento de secreção, não tem envolvimento do sistema circulatório. Mas, mesmo assim, é muito incômodo, tá? Então, se vocês forem administrar dieta, ou principalmente medicação, diluam isso muitíssimo bem, senhores. Esse tipo de dieta interal, gente, ele vai cair de maneira contínua e gota a gota. Por isso que vocês vão instalar essa dieta em um equipo, tá? E vai ser muito semelhante à medicação. Às vezes vocês vão ter que fazer cálculo de gotejamento, de dieta, para que ela acabe no tempo certinho. E existe as famosas bombas de dieta, que é igual uma bomba, muito semelhante a uma bomba de infusão de medicação, onde você vai colocar o seu equipo dentro da bomba da seu equipo com a dieta preenchida dentro da bomba de dieta e vai programar ela com volume e com horário. Daí a máquina vai fazer o gotejamento específico, você não vai precisar calcular. Mas a forma de entrada dessa dieta é da mesma forma de medicação, tá? É de forma lenta, gradual, contínua, gota a gota, cálculo de gotejamento. E também ela é intermitente, o paciente não vai ficar o dia todo com essa dieta. Até porque ela tem, dependendo da quantidade,
vem bem pouquinho, de 50, 250 ml, pouquinho, mas às vezes tem umas bolsas um pouquinho maior, principalmente para aqueles pacientes que estão em coma, que eles não vão realmente ter nenhum tipo de nutrição extra a não ser pela sonda. Daí eles podem ficar até 24 horas com umas embalagens maiores de dieta. Vocês chegaram no dia seguinte, não terminou a dieta, gente, tira e coloca outra, tá? Não pode ficar mais do que 24 horas. Ela é indicada também, senhores, esse tipo de nutrição, para no pré-operatório, tá? Quando eu quero que o alimento ele não passe pelo estômago, por exemplo. Vai fazer uma cirurgia no estômago e eu não quero que passe nada pelo estômago. Então eu passo uma sonda, o enfermeiro passa uma sonda nasointeral e essa dieta vai diretamente para o intestino. Se o paciente tiver em estado de semiconsciência, tiver em estado alcoólico ou com algum tipo de distúrbio neurológico ou traumatismo, eu também passo uma sonda, porque alguém inconsciente ou semi-inconsciente não vai conseguir engolir. Uma pessoa que está em síndrome alcoólica também não vai se alimentar de maneira satisfatória, então a gente pode passar uma sonda nele, tá? E no trauma também, no trauma eles utilizam bastante para fazer desvios, daí a gente passa essas sondas. Então essas são as indicações principais, tá? Por mais que vocês não passem, vocês que vão utilizar no trabalho, então vocês precisam saber o que é, para que serve e como que se faz. Cá está elas, tá? Ó, entra pelo nariz e vai parar lá no estômago, no caso de uma nasogástrica. Aqui é uma nasoenteral porque está no intestino. E aqui, senhores, é uma gastrostomia, que foi um catéter, um tubo inserido diretamente no estômago do paciente. Agora nós temos a dieta para... Pois não. O enfermeiro ele faz uma medida que a gente se chama NOx, que é nariz, pega o lóbulo do nariz, vai para o lóbulo da orelha e mede até o apêndice xifoide. Essa medida é o suficiente para chegar no estômago dele, tá? Então ele faz essa medição. Se ele quer chegar no intestino, ele só aumenta um pouco, que ele sabe que vai bater no intestino. Quando a gente passa uma sonda nasogástrica, eu faço alguns testes para verificar se de fato essa sonda está no estômago. E vocês também fazem esses testes, tá? Porque vocês vão testar a sonda antes e após a administração de medicamento, a administração de dieta, e eu vou mostrar para vocês como que se faz esse teste também, para vocês terem certeza que é feio, que tá lá. É basicamente colocar o estetoscópio em cima do estômago do paciente, injetar um pouco de ar e vocês vão ouvir o ar entrando no estômago dele. Se vocês quiserem tirar, tudo bem. Se não, se for uma quantidade pouca, pode deixar lá. Mas se vocês verem que o paciente está com o abdômen distendido, é bom tirar esse ar. Quando a sonda é nasoentérica e está no intestino, não tem como a gente verificar por ausculta. Tá? A sonda nasoentérica ela tem uma fitinha e um fio guia de metal que a gente chama de radiopaque. Tá? Radiopaque ela vai aparecer na radiologia. Então o enfermeiro passa uma sonda pelas medidas clássicas que tem na literatura, e para ele confirmar, ele manda esse paciente para radiografia, para radiografar. Daí ele olha o exame de imagem e vê se está no local, tá? É bem simples. Agora vamos ver, senhores, nutrição parenteral, ou NTP, tá? Nutrição parenteral. Gente, a nutrição parenteral, ela é o tipo de dieta que eu considero mais perigoso, tá? Porque ela é extremamente invasiva, tá? Tanto é que quem trabalha com dieta parenteral é apenas enfermeiro, não vão me administrar dieta parenteral, tá? Vocês precisam saber o que é. Eu preciso explicar para vocês, para que vocês de cara consigam identificar uma dieta parenteral. Porém, vocês não vão administrar isso de maneira alguma, tá? Quem faz a administração é o enfermeiro e
Se o enfermeiro mandar vocês ou prescrever lá nos cuidados de enfermagem para vocês instalarem uma dieta parenteral, se recusem, porque o risco de complicação é muito grande e isso não é papel do técnico em enfermagem. O que seria uma dieta parenteral, gente? É uma dieta que ela é administrada pela via venosa. Então, ela pode ser administrada tanto por via periférica, um acesso periférico, a dieta entra direto na veia do paciente, ou por um catéter central, que vai direto para o coração do paciente, para vocês verem o quão invasivo é esse tipo de dieta. Às vezes o paciente está com catéter central, com 2 ou 3 vias, daí uma está fazendo medicação, outra está fazendo outro tipo de solução, e a terceira via o enfermeiro pode instalar uma dieta parenteral. Tá? Então, dieta parenteral é por via venosa. E quais são o problema? Vocês já viram, acredito que vocês já tenham visto, o enfermeiro, exemplos, ou até no noticiário, exemplos de enfermeiro que erraram o tipo de dieta ou a via de dieta. Uma dieta que era enteral, dieta enteral é por sonda nasogástrica, nasoenteral ou por gastrostomia. E ele confundiu com uma via parenteral e colocou esse tipo de dieta direto na veia do paciente. Tá? O paciente morre de septicemia, de embolia e anafilaxia. É muito complicado. Além de vocês terem que sempre lembrar, imagina o alimento indo direto para o coração. O risco de embolia gasosa é muito alto, tá? Então, por isso, eu peço para que vocês tenham consciência que vocês não devem trabalhar com esse tipo de nutrição, mas vocês têm que saber identificar complicação, vocês têm que saber identificar que aquilo é uma dieta parenteral, tá? E se ocorrer qualquer intercorrência, que vocês parem essa dieta na hora e notifiquem o enfermeiro. Gente, dieta parenteral, ela é usada em casos extremos quando o paciente se recusa a alimentar. Vocês sabem que os nossos pacientes podem se recusar a qualquer tipo de procedimento que nós formos ofertar para ele, tá? Com uma única exceção, em alguns casos dos idosos, tá? Por quê? O idoso, principalmente aqueles mais revoltados, vão dizer que não querem se alimentar, que eles querem morrer, enfim. Em casos de urgências, em casos de emergências e de risco eminente de vida, por mais que ele não queira, a gente vai fazer, tá? Então, ele sempre está com acesso, então a gente já coloca a dieta por lá. Quando, por exemplo, o paciente ele tem algum trauma muito grande em todo o trato gástrico dele, boca, esôfago, estômago, intestino, um politrauma, por exemplo. E dieta não pode passar de maneira alguma, porque está tudo traumatizado. Então eu coloco dieta direto na veia dele, tá? E, por exemplo, tem uma fístula, um tumor, um câncer, um tumor canceroso, por exemplo, no esôfago do paciente, câncer de esôfago. Não dá para passar uma sonda por aí, tá? Eu não tenho como passar uma sonda nasoenteral, uma sonda nasoentérica. Então, teria duas alternativas. Uma gastrostomia, que o médico muitas das vezes não vai querer fazer, porque é confeccionado isso no centro cirúrgico, e paciente oncológico, como vocês sabem, eles estão extremamente debilitados. Então, o risco de uma anestesia geral, mas os riscos de complicação pós-operatória, os riscos de infecções posteriores, eles preferem não fazer. Como todo mundo está minimamente com acesso, seja periférico ou central, recomenda-se que já dê uma dieta parenteral, tá, senhores? Que fica desse jeito, instalada aqui, ó, por via central, do jeito que eu falei para vocês, e por via periférica, num catéter periférico. Então eu tenho essas duas maneiras de fazer a administração de uma TPN, uma NPT, uma dieta parenteral, tá? E vocês têm que saber identificar isso. Gente, dieta parenteral, ela vem da farmácia, tá? Ela não é feita na cozinha do hospital. Porque a dieta enteral, que é aquela por sonda, por mais que ela seja líquida, que vem em frasco, às vezes ela vem em pó. Daí eles fazem a diluição lá na cozinha e mandam esses pratos para a enfermaria para vocês instalarem nas sondas. Uma dieta parenteral não, ela tem que passar por manipulação estéreo, por ambiente controlado, porque ela vai estar direto na circulação do paciente. Então, os hospitais têm um setor específico de nutrição parenteral, tá? Ninguém entra lá. Eu lembro que quando eu estava na UTI, devido à complexidade,
muitos pacientes utilizavam, tá? Dieta parenteral. Eram poucos que utilizavam dieta enteral por sonda. Nós tínhamos que mandar ou solicitar dieta, nós colocávamos tudo por baixo da porta e eles nos entregavam por uma janela, tá? Porque é extremamente controlado, não é qualquer pessoa que entra lá e não é qualquer um que trabalha no setor de dietas do hospital. Eu vou mostrar aqui para os senhores como que são as bolsas de dietas parenterais. São dessa maneira, gente, tá? Vocês vão ver bolsas de menores, maiores, mas todos vão ter essa coloração. Eu particularmente nunca vi de outra cor, elas são brancas, tá? Então isso não é medicação, isso não é soro, isso é dieta, por mais que seja instalada na via endovenosa dos nossos pacientes. Agora, gente, eu vou abrir a apostila de vocês para vocês verem a parte prática, tá? Aqui eu apresentei os tipos de dieta e as vias de administração. Vocês conseguiram entender o que é uma dieta enteral, o que é uma dieta parenteral, para me mostrar para vocês a técnica propriamente dita? Perfeito. Na apostila de vocês, gente, a partir da página 57, tem uma parte que está escrita alimentação do paciente, tá? Onde aqui nós vamos discutir esses métodos e o passo a passo de como se faz isso, tá? Vamos primeiro, gente, para pacientes acamados que eles são capazes de se alimentar sozinho. Paciente que está acamado, está com dentição ok, não tem nenhum tipo de restrição e é capaz de se alimentar sozinho. Vocês acham que a dieta dele vai ser dieta oral, dieta enteral ou dieta parenteral? Dieta oral, perfeito, tá? Então aqui vocês vão oferecer no máximo um auxílio, vocês não vão precisar nem dar o alimento na boca do paciente, tá? Vocês vão fazer o quê? Primeiramente, antes de tudo, como eu já havia dito para vocês, verificar se essa dieta está de acordo com a prescrição médica. Verificou? Tá ok? Perfeito. Depois vocês verificam um tipo de dieta. É o tipo certo? Tranquilo, então vocês podem entrar no quarto do paciente com a dieta. Vocês vão auxiliar o paciente a sentar, porque não se administra nenhum tipo de dieta nenhum com o paciente deitado, tá? Nem por via oral e nem por sonda, porque o risco de broncoaspiração é muito grande. Ela pode retornar pelo esôfago, passar pela traqueia e parar nos pulmões, tá? Então não se alimenta paciente, não se oferta dieta para paciente deitado. Ele tem sempre que estar em Fowler ou em semi-Fowler, que eu mostrei para vocês ontem, tá? Então vocês vão sentar o paciente, colocar a bandeja sobre a mesa de refeição, colocar o prato, copos e talheres, tudo ao alcance dele. Se tiver carne muito grande e ele não conseguir cortar, vocês cortem, tá? Se o paciente recusar a dieta, gente, ou deixar de comer alguns alimentos que sejam importantes, por exemplo, você vê que a pessoa está desnutrida e precisa bastante de carboidrato e proteína, e ela não quer comer nada disso, vocês não podem obrigar, como vocês sabem, né? Mas vocês vão tentar convencer ele a se alimentar. Falar que é importante, que ele não vai melhorar, que aqueles nutrientes o organismo dele precisa para ele sair daquele estado de doença. Então conversem bastante com ele caso ele se recuse à alimentação, tá? Terminada a refeição, vocês vão retirar a bandeja e oferecer materiais de higiene oral e fazer a lavagem das mãos. Deixar o paciente confortável e registrar qualquer tipo de alteração, se houver alteração, tá? Essa é a primeira situação, uma dieta oral em paciente que ele é capaz de se alimentar sozinho. Agora vamos, senhores, à segunda situação, que é quando o paciente está acamado e eles são incapazes de se alimentar sozinho. Porém, ele pode mastigar, então ele pode ser feito uma dieta por via oral. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão sempre, novamente, verificar na prescrição médica se o tipo de dieta tá certo, é o mesmo tipo que veio. Tomem muito cuidado com isso sempre. Vão colocar o paciente em posição de Fowler, se não houver contraindicação, tá? Porque nem sempre o paciente ele pode ficar sentado em 90 graus.
Então ele pode, se ele tiver no prontuário registrado, não colocar paciente na posição de Fowler, vocês podem colocar ele numa posição de semi-Fowler, tá? Deitado jamais, desde que isso fique claro para os senhores. Vão colocar a bandeja sobre a mesa, tá? Aquela mesa que fica no lado de cada leita. Vão servir pequenas porções, gente, de cada vez. Dá um pouquinho de comida na boca do paciente, espera ele mastigar, espera ele engolir, dá mais um pouco, espera ele mastigar, espera ele engolir. E isso vai demorar, tá? Dependendo do tipo de paciente, principalmente se for paciente idoso, isso vai demorar bastante. Então, sejam pacientes com nossos pacientes idosos. Paciente pediátrico, geralmente a gente tem apoio da mãe, tá? Então a própria mãe dá o alimento, a gente só fica observando se está tudo certo, se a criança não vai se engasgar, broncoaspirar ou algo do tipo. E a todo momento você tem que ficar estimulando ele, não, come mais um pouco, tenta e vai, porque às vezes pela situação de ter alguém dar o alimento na própria boca dele, o mínimo ele já quer se livrar, tá? Então comer um pouquinho já está mais do que suficiente para acabar logo isso. Então tentem convencer eles, conversem bastante com eles, estimulem eles sempre a se alimentarem mais. Terminou? Vocês vão limpar a boca do paciente sempre que necessário, oferecer água para ele, remover a bandeja e realizar higiene oral, que nós já tivemos uma aula específica apenas de higiene oral, tá? Realizou a higiene oral, vamos deixá-lo confortavelmente, organizar todo o leito dele e realizar a anotação, tá? Com a hora da alimentação, o tipo de dieta que veio, as reações do paciente e algum tipo de alteração que tiver ocorrido. Se não tiver ocorrido, não precisa anotar nenhum tipo de de alteração, tá, senhores? O importante nessa situação que você está ofertando o alimento na boca do paciente, gente, é evitar ao máximo interromper a alimentação. Então você começa, vai fazer outra coisa e volta, tá? Não interrompa. Se você começou, a não ser que seja a situação de urgência e emergência, um paciente do lado parou na sua frente, aí tudo bem. Mas salvo essa situação, não pare, tá? Vá e administre a dieta até o final, por mais que demore, tá, senhores? Alimentos quentes, vocês devem ter muito cuidados, tá? Então, alimentos quentes tem que ser servido quente, porém não quente o suficiente para queimar o paciente. Então, não deixe a comida dele esfriar, porque imagina, ele já está lá internado, já está há um tempão, está acamado, está impossibilitado, está recebendo 300 milhões de medicação, estão furando ele quase que diariamente. Imagina ainda comer comida fria. Então, alimento quente deve ser servido quente, numa temperatura agradável, que não vai causar nenhum tipo de queimadura na boca dele. E alimentos frios também devem ser servidos frios. Então, água e suco que vier, eles não podem esquentar, tá? Então, tomem cuidado com isso também. Servir esses alimentos em pequenas porções. E se o paciente quiser repetir, vocês podem solicitar mais alimento na cozinha, se tiver disponibilidade, se ele puder, tá? Porque às vezes é calculado, como eu disse para vocês, é calculado 2.500 calorias por dia e os nutricionistas, eles não são muito com a nossa cara quando a gente quer aumentar essas calorias, tá? Então tomem cuidado com isso também. Existem alguns tipos de patologia, como por exemplo o hipertireoidismo, onde o paciente ele consome de 4 ou 6 ou até 8.000 calorias por dia. Tá? Mas é por conta da doença dele, isso foi levado em consideração, foi calculado e os alimentos vão vir na quantidade para essas calorias certas. Tá? Salvo isso, foi aquelas 2.500 de praxe. E sempre adequar os alimentos às condições de mastigação. Tá? Se ele tem todos os dentes, pode ser alimentos um pouquinho maiores. Se você viu que ele está com a dentição prejudicada, cortar esses alimentos em pedaços mais pequenos possíveis que vocês conseguirem, tá? Então essas são as observações quando vocês vão fazer alimentação por via oral para esses pacientes que estão acamados e impossibilitados de fazerem sozinho, tá? Por fim, nós vamos entrar agora, gente, em dieta por gavagem. Dieta por gavagem é dietas por sonda, tá? Sonda naso, que são as dietas enterais, que são administradas pelo método de gavagem, que vai ser administrado por uma sonda enteral, por uma sonda nasoenteral ou por uma gastrostomia.
As indicações desse tipo de dieta e dessas sondas eu já mostrei para os senhores, tá? Vocês vão precisar, como eu disse para vocês, eu só não mostrei, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês os frascos e as bolsas de dietas interais, como que vem. Eles vêm assim, tá? Às vezes vem para o pessoal da cozinha, eles diluem, e às vezes já vem prontinho. A gente só precisa abrir a tampa e colocar no equipo e instalar o equipo na sonda ou na gastrostomia. Daí tem de vários tamanhos, vários tipos, e o tipo não é escolhido pelo nutricionista depois que eles observam todos os exames do paciente, tá? Ele vai ver o que falta de nutriente. Ah, tá faltando 3 nutrientes, então eles vão fazer uma dieta manipulada lá na cozinha mesmo com os 3 nutrientes que faltam. Então isso é uma dieta que a gente instala em sonda, tá? A cor é totalmente diferente, então não tem como confundir uma dieta dessa com uma dieta parenteral, por exemplo, que é totalmente branca, transparente ou levemente amarelada, mas quase sempre é branca. O que vocês vão precisar, senhores, para instalar uma dieta por gavagem, por sonda? Primeiramente, um suporte, tá? Para vocês pendurarem isso daqui como se fosse um soro, uma bolsa de soro. Um equipo, logicamente, porque vocês vão instalar um equipo nisso e fazer a instalação desse equipo na sonda. O frasco com alimento, que é esse. Uma seringa de 20 ml, um estetoscópio e luvas de procedimento, tá? Gente, vocês vão sempre observar o seguinte, vocês vão chegar com todos esses materiais, com a bolsa de dieta, com equipe, com suporte. Às vezes pode ir até preenchido, tá? Vocês podem preencher o equipo. Tem quem prefira preencher os equipos na beira do leito, também não tem problema nenhum, tá? Mesmo jeito de medicação, tá? Vocês aprenderam que a gente pode preencher o equipo de uma medicação, de um soro, na hora do preparo ou na beira do leito do paciente, não tem nenhum problema. Aqui na dieta é a mesma coisa, tá? Vocês vão chegar com o material, vão explicar o procedimento para o paciente, preparar todo o ambiente, tá? Se a mesa de cabeceira dele estiver cheia, vocês vão esvaziar porque vocês vão colocar a bandeja com esses materiais em cima dessa mesa de cabeceira, tá? Vocês vão lavar as mãos de vocês e calçar luvas de procedimento. Nesse caso aqui não é necessário luva cirúrgica, porque a sonda é contaminada, tá no estômago, que não é um ambiente estéril, então não teria nenhum tipo de problema, tá? Então, podem utilizar luvas de procedimento. Vão separar e organizar o material, preencher o equipo tirando as bolhas de ar para não dar gases no nosso paciente, levar o material para o quarto, já colocar tudo no suporte direitinho. Daí aqui, senhores, vocês vão dobrar a extremidade da sonda. Cadê? Aqui, ó. Onde tem essa tampinha é o que vai ficar na parte de fora do nariz do paciente, tá? Vocês nunca vão me abrir essa tampinha sem dobrar, tá? Vocês dobrem e abram a tampinha, coloquem a seringa e depois vocês desdobrem. Se você abrir, se tiver porventura algum tipo de líquido ou até mesmo resto de alimento no estômago do paciente, pode vir, pode voltar, pode refluir. E também pode entrar ar e dar gases nele. Então você dobra a ponta da sonda, acopla a seringa e depois desdobra para vocês conseguirem continuarem o procedimento, tá? Vocês vão colocar a seringa para quê, gente? Para verificar se a sonda está no local. Então dobrou, aspirou ar na seringa, injetou no estômago do paciente com o estetoscópio em cima do estômago dele, na região epigástrica do abdômen, vocês vão ouvir o ar entrando. Deu tudo certo? Testou a sonda? Perfeito. Então eu posso instalar a minha dieta, tá? Daí o que eu vou fazer? Eu vou apenas colocar o equipo aqui na ponta da sonda. Daí eu regulo o gotejamento. Se eu fiz cálculo de gotejamento, eu coloco o gotejamento pelo cálculo que eu fiz. Se for por uma bomba de infusão... Vocês conhecem bomba de infusão? Eu tô falando de bomba de infusão, mas eu nunca me perguntei se vocês sabem usar bomba de infusão. Já viram uma bomba de infusão? Não? Isso a gente vê em farmacologia. Tá.
Aqui, gente. Isso é uma bomba de infusão, tá? Deixa eu procurar uma aqui de dieta. Ó, essas azulzinhas aqui são bombas de infusão para medicação, que você não calcula o gotejamento, que é aquele cálculo que vocês fazem. Vocês só colocam o equipo de vocês aqui no meio dela, colocam o volume e o tempo que a máquina faz o gotejamento certinho. E aqui. E aqui eu tenho uma bomba de infusão para dieta, tá? Você vai colocar o seu equipo direitinho na dieta e a outra ponta você vai colocar na sonda. E ao invés de vocês calcularem o gotejamento, vocês vão colocar o fio do equipo, aquela extensão do equipo, aqui dentro, colocar o volume e a hora que você quer e a dieta vai começar a correr sozinha, sem você precisar calcular gotejamento, tá? Isso é bomba de infusão. Terminou, senhores, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão dobrar de novo a sonda para vocês poderem tirar o equipo e fechar, tá? Providenciar a ordem, a limpeza do local, anotar o cuidado e descrever todo tipo de observação. Eu aconselho sempre os alunos fazerem da seguinte maneira. Vai dar a dieta, primeiro faz o teste, do jeito que eu mostrei para vocês com a seringa, e lavem a sonda com água, tá? Com um pouquinho de água, 20 ml, 40 ml de água. Passou a dieta, lave a sonda com água novamente, tá? Então faz a lavagem dessa com água mesmo da torneira, antes e após a administração dessas dietas. Agora nós temos algumas observações, senhores. Sempre que vocês forem conectar ou desconectarem a seringa, dobrar a extremidade, assim como eu já falei para vocês. Se não houver restrição hídrica, vocês podem dar água para o paciente por essa sonda. Se vocês verem que no prontuário está escrito uma restrição hídrica, vocês não vão poder, infelizmente, dar nenhum tipo de líquido a mais, tá? Porque a dieta, como vocês viram, já é líquida. Esse tipo de dieta não pode ter, em hipótese alguma, gente, um gotejamento muito rápido. Às vezes vocês querem que acabe rápido, igual a medicação, que é o soro de medicação que a gente quer que os pacientes querem que acabe rápido, e eles abrem o equipo de uma vez e o soro corre livremente. Se uma dieta correr muito rápido por uma sonda em um paciente, ele vai ter diarreia, tá? Então tome muito cuidado. Se você não colocar na bomba, tudo bem, não tem como ele mexer dali. Mas se você colocar apenas no equipo e a entrada for por gravitação, você calculou o gotejamento, você fala para ele, tá? Deixa bem claro que tem que ser naquela velocidade. Se for mais rápido, ele vai ter diarreia. E aqui vocês vão proceder da mesma forma se vocês forem administrar medicação. Fazer o teste, dobrar a ponta da sonda, lavar a sonda antes, lavar a sonda depois, administrar a medicação, vai fazer medicação, macera muito bem, se for um comprimido, uma cápsula, a cápsula não precisa, é só você abrir que o pó está lá dentro. Mas se for um comprimido, macera muito bem e dilui em água mesmo e depois vocês administrem. Tomem muito cuidado para não obstruir esse tipo de sonda, tá? Porque se obstruir tem que passar de novo. E aqui está, tá? Uma bomba de infusão. Aqui, senhores, se vocês tiverem curiosidade, eu coloquei aqui como que se faz a passagem dessas sondas, tá? Mas isso não é procedimento de nível técnico, por isso eu não vou discutir com vocês. Mas na apostila de vocês tem, ó, sondagem nasogástrica, que é a sonda que vai para lá no estômago, como que o enfermeiro faz. E aqui tem a sondagem nasointeral, onde eu falei que a gente confirma com a radiografia para ver se está no local, tá? E é dessa maneira que nós administramos dietas por via oral e por via enteral, tá? Parenteral eu não coloquei aqui para vocês, porque só quem faz administração por via parenteral é o enfermeiro, tá? Agora eu coloquei aqui, gente, para ficar um pouquinho mais claro tudo isso que eu falei, porque eu sei que vocês não viram os equipamentos, nunca viram a situação, logicamente que aqueles que ficaram internados possa ter visto. Alguém aqui já teve passagem de sonda? Assim, que ficou internado, que foi alimentado por sonda alguma vez? Não? Então, é algo que realmente a gente não conhece fora do hospital. Então, eu vou mostrar um vídeo que vai mostrar como que eu alimento um paciente nesses tipos de sonda, tá, senhores?
Ah, lembrando, eu acredito que agora tem mais gente na sala. Eu avisei para as meninas na terça-feira, na primeira aula da semana. Gente, as aulas práticas elas vão retornar, tá? E de maneira presencial. Nossa disciplina ela é quase toda técnica, então ela tem bastante prática. Eu vou dar toda a teoria para vocês e vou fazer um cronograma de prática. A partir da semana que vem eu já vou passar o mês todinho com 2 turmas mostrando a prática para ele. Assim que terminar lá é o tempo que eu dou teoria para vocês e nós vamos testar tudo isso, tá? Então eu vou mostrar as sondas, vocês viram técnica de curativo? Eu vou mostrar na prática como que se faz esses curativos. Vocês não viram arrumação de leito? Eu vou mostrar como que se faz a arrumação de leito. Nós vamos ter aula de sinais vitais, eu vou mostrar para vocês tudo na prática, tá? E agora, só para vocês irem se habituando, um vídeo como que se faz a instalação de dietas por sonda. Apareceu para todo mundo? E senhores, tá todo mundo conseguindo observar? Perfeito. Eu vou mandar o link desse vídeo para quem quiser reassistir, tá? Porque, como eu disse para vocês, gente, dar essa disciplina à distância é um pouquinho complicada porque ela é muita prática, tá? Daí, os vídeos que nós temos, muitos deles têm erros técnicos. Daí, às vezes eu fico um tempão olhando, assistindo vários vídeos, qual que tem menos erros técnicos ou que não tem nenhum tipo de erro técnico. Eu achei esse daqui tá tudo tranquilo. Aqui, ó, gente. Aqui está a sonda nasinteral, e aqui está a bomba de infusão que eu falei para vocês, tá? Onde a gente instala a dieta para não fazer o cálculo de gotejamento. Esse movimento está correto, senhores? O que vocês acham? De colocar a seringa e tirar a seringa. Colocar a seringa e tirar a seringa desse jeito está correto? Quem acha que está correto? Alguém acha que está correto? Quem acha que está incorreto? Ninguém, só o Douglas. Tá aqui. Tá incorreto, tá, senhores? Porque nós temos que dobrar a ponta da sonda antes de colocar e tirar a seringa de qualquer coisa.
Sacanagem. E aqui já tem a quantidade, 100 ml e o tempo, tá? Se não for por bomba de infusão, senhores, vocês vão fazer o cálculo de gotejamento e vão contar as gotas, igual a gente faz medicação, tá? E é dessa forma que a gente faz a administração de dietas por via enteral, por sonda.